Bem-vindos ao nosso cantinho de histórias. Estamos empolgados em compartilhar essas histórias fascinantes. Não perca a chance de se juntar à nossa comunidade dedicada à paixão pela história. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube e embarque nessa jornada. O vizinho envenenou a comida e as plantas dos nossos cães, mas felizmente eles perceberam algo suspeito na comida e recusaram. Tudo bem, todos se sentem e apertam os cintos, porque eu tenho uma história de 15 anos para contar sobre minha mãe, meu pai e eu nos mudando para um condomínio quando eu tinha cerca de 14 anos. Era como um prédio de apartamentos, com vizinhos à nossa direita e abaixo de nós. Quando nos mudamos, nosso vizinho de baixo era uma mulher mais velha, cuidando de seu neto com deficiência mental, que tinha a idade mental de 6 anos. Tivemos alguns pequenos problemas, mas os mantivemos para nós mesmos. Ela fumava muito, e o cheiro invadia nossa casa. O neto gritava alto de madrugada, mas não era nada sério, e nunca reclamamos. Éramos todos amigáveis o suficiente, e a vida estava indo bem. Cerca de 2 anos depois, minha mãe comprou uma mangueira portátil para regar as plantas e limpar a varanda. Foi quando tudo desandou. A vizinha ficou irritada quando minha mãe lavou o pátio pela primeira vez, usando apenas água, sem produtos químicos. A vizinha começou a gritar e reclamou com a associação do condomínio todos os dias durante anos. Ela passou a queimar pequenas fogueiras sob nossas janelas na tentativa de nos incomodar. Uma vez, ela chamou a polícia porque viu a janela do meu quarto aberta enquanto minha mãe regava as plantas. Ela chegou ao ponto de chamar a polícia por qualquer barulho que fizéssemos, e se não houvesse problema, ela seria multada em $50. Alguns anos depois, engravidei jovem, meu namorado se mudou, e tivemos um bebê. Ela espalhou mentiras absurdas para meu namorado, dizendo que eu tinha uma lista rotativa de homens e que não sabia quem era o pai. Ela continuou com suas mentiras por anos. Em uma ocasião, ela tentou atropelar meu filho mais velho enquanto dirigia. Quando a polícia chegou, ela negou tudo. Ela atormentou minha família por anos, a ponto da associação do condomínio ter reuniões privadas com ela e meu pai, sem que nada acontecesse. 3 anos atrás, minha mãe faleceu repentinamente. Quando a vizinha percebeu que minha mãe não estava mais por perto, ela riu e disse ao meu pai e meus filhos que minha mãe merecia perder a vida, chamando-a de uma mulher horrível. Recentemente, ela recebeu um convite para uma festa, mas não sabemos se ela ainda está viva ou em casa. Meu pai, que ainda mora lá, disse que é um alívio estar livre do assédio constante. Um novo vizinho se mudou para o outro lado da rua e deu uma festa de boas-vindas. Música alta permeou a noite inteira até que a polícia fosse chamada e finalmente interveio. Por volta das 2 da manhã, fui despertado às 3h30 com um indivíduo indo de porta em porta, procurando saber se alguém daquela residência havia chamado a polícia. Eu vivia em um pequeno edifício com 5 apartamentos. Anos atrás, um casal se mudou com sua filha, e, mesmo preferindo manter minha privacidade, ofereci-me para ajudá-los quando percebi que tinham dificuldades para trazer seus pertences para dentro. Naquele primeiro dia, eles pareciam muito agradáveis, mas ao longo dos anos, ocorreram uma série de incidentes, todos misturados sem uma ordem específica. O homem tocava música alta todas as noites, o que não seria um problema, se não fosse pelas paredes finas que amplificavam seus constantes insultos raciais. Não eram frases completas, mas palavras isoladas gritadas repetidamente. Em alguns momentos, entre os xingamentos, ouvi exclamações como, "Por que ninguém gosta de mim?" Eles frequentemente reclamavam do barulho, mesmo quando eu estava trabalhando no turno da noite, e eu recebia mensagens irritantes do proprietário alegando que eu estava fazendo barulho enquanto, na verdade, estava sozinho em casa. Em uma ocasião, pediram comida de 2 lugares diferentes rapidamente, só para depois reclamar com os entregadores de que demoraram. Uma entregadora até nos surpreendeu dizendo que o homem certamente tinha um amigo pequeno com uma avaliação de 20 em 10. Testemunhei várias visitas policiais ao longo dos anos. Em uma ocasião, 4 a 5 policiais entraram no prédio após o homem chamar a polícia e pedir que prendessem sua própria esposa, alegando agressão. Houve diversos incidentes semelhantes ao longo do tempo, e a experiência se tornou tão desconfortável que, 2 semanas depois, decidimos nos mudar para um complexo de apartamentos. No entanto, a situação não melhorou, pois logo depois de nossa mudança, 20 policiais armados apareceram para arrombar a porta do vizinho do andar de baixo. Foi informado que não conseguiram localizar a pessoa que estavam procurando, e essa foi toda a informação que obtivemos sobre o incidente. Através da nossa parede compartilhada, ouvimos um homem gritar algo como, "Se você não parar de fazer isso, juro por Deus que vou dar um soco de novo. Quer levar outro soco?"
Isso foi seguido pelo choro de uma criança menor. Preocupados, ligamos para a polícia, mas ficamos apreensivos, pois éramos os únicos que poderiam ter ouvido e temíamos que fosse informado que fomos nós que chamamos repetidas vezes. Observamos estranhos batendo a porta dos vizinhos, e, como as paredes eram finas, podíamos ouvir facilmente em qualquer lugar do nosso apartamento. Às vezes, pensávamos que era nossa própria porta. Muitas vezes, escutávamos uma criança ao lado respondendo e, em seguida, gritando algo como: "Mãe, fulano de tal está pronto." Eu gostaria de acreditar que era algo inofensivo, como cortar o cabelo, mas, com base nas pessoas que apareciam, parecia mais provável que estivessem vivendo em um ambiente problemático. Um dia, o filho de 4 anos deles caiu pelas escadas de concreto até o nível do solo. Ficamos horrorizados e prontamente fomos oferecer ajuda, mas a mãe nos ignorou, envolvida com seu filho chorando e visivelmente machucado. Rapidamente, ela entrou no carro e foi embora. Mudamo-nos após 1 ano, deixando essas lembranças para trás, mas sempre penso nessas crianças com tristeza, sabendo que podem estar sujeitas a um ambiente abusivo, perpetuando um ciclo terrível. Além disso, eles tinham um pequeno cachorro com um latido agudo e irritante que não parava, tanto de dia quanto de noite. Estava do lado do nosso quarto, e, após pedidos gentis sem resultado, tivemos que chamar a polícia e o controle de animais. Ninguém parecia ajudar essas pessoas do outro lado da rua. Quando eu morava no Colorado, eles possuíam 8 veículos e não tinham espaço para estacionar nenhum deles na garagem. A filha deles, na casa dos 20 anos, sempre estacionava o Jeep em frente à minha casa, ocupando o espaço. Embora isso me incomodasse, nunca reclamei para tentar ser um vizinho decente. As coisas desandaram quando meu pai ligou dizendo que queria me visitar por alguns dias. Ele tinha 71 anos na época e sofria de doença de Parkinson, o que tornava difícil sua locomoção. Ao atravessar a rua e bater na porta, fui recebido pela matriarca da família. Expliquei educadamente que meu pai tinha mobilidade limitada e estaria nos visitando na próxima sexta-feira. Segunda-feira, ela apontou para o Jeep da filha, que estava bloqueando a calçada até minha porta da frente. Mantive a cortesia ao perguntar se sua filha poderia estacionar em outro lugar durante esse período. No entanto, ela ficou visivelmente agitada e, mesmo eu explicando que era minha vaga de estacionamento de acordo com as regras, a situação não melhorou. Ela sugeriu que eu deveria fazer meu pai estacionar na minha garagem, mas eu expliquei que minha entrada era muito ruim e que seria arriscado para meu pai entrar e sair com segurança do veículo lá. Em vez disso, ela optou por uma vaga de estacionamento que estava disponível a cerca de 50 metros da rua. Eu disse a ela que precisaria avisar meu pai para estacionar lá. Infelizmente, perdi a paciência e a confrontei de maneira desagradável, chamando-a de inútil e sem valor. Lembro-me de quando morava nos subúrbios, onde uma casa deixava o cachorro latir o dia todo, outra fazia festas até às 3 horas da manhã, e os vizinhos de trás jogavam fraldas sujas no nosso quintal. As perturbações da casa de festas e do cachorro me custaram empregos, como quando tive que ligar para o chefe dizendo que não podia dirigir para o trabalho devido à falta de sono nos últimos 3 dias. Houve também os vizinhos de 19 anos, enquanto eu estava na faculdade, que jogavam Call of Duty tão alto que parecia ecoar através das paredes finas como papel todas as noites. Além disso, eles atiraram uma abóbora no telhado do meu carro, causando danos no valor de $3.000. Consegui fazê-los confessar e confrontei-os, deixando claro que não prestaria queixa se o seguro deles cobrisse os danos. Mais tarde, no mesmo ano, o colega de quarto deles estava reclamando sobre hackers, e eu não hesitei em lembrá-lo de sua própria birra meses antes. Depois de um breve confronto verbal, ele ficou em silêncio por 1 mês. Meu vizinho atual, que tem uma pequena prática de negócios em casa, geralmente respeita meu espaço. No entanto, houve uma ocasião em que um cliente estacionou perto da minha casa, e a polícia teve que ser chamada. Ela comprou meu jardim da frente e tentou comprar a casa enquanto ainda morávamos nela, além de usar meu quintal como área de armazenamento para seu negócio. Também tive problemas com o vizinho que mora acima de mim, um professor do ensino fundamental, cujas atividades barulhentas soam como brincadeiras solitárias. Como muitos outros, ele está trabalhando em casa agora. Uma vez, eu o ouvi fazendo barulho logo após dar uma aula, o que aumentou minha aversão. Ele anda pesadamente a todas as horas da noite, muitas vezes parecendo estar diretamente acima de mim quando estou tentando dormir. Além disso, ele se coloca como o chefe do nosso pequeno prédio de apartamentos, dando instruções sobre onde as pessoas devem colocar suas lixeiras, onde estacionar, entre outras coisas.
Uma família vizinha continua movendo suas coisas para o nosso lado da propriedade, apesar de nossos confrontos. Eles insistem que é a terra deles, alegando que a lareira em sua casa é parte de nosso quintal histórico. Solicitamos a documentação da cidade para esclarecer que isso não está correto. No entanto, eles retaliaram jogando fezes de cachorro sobre a cerca e até cavaram um buraco abaixo da cerca para que o cachorro fizesse suas necessidades em nosso lado. Optamos por nos mudar logo depois, pois encontramos um lugar maior e melhor para comprar. No novo local, algumas casas abaixo, havia um vizinho solitário que mantinha a si mesmo. Em um incidente, ele estava virando na nossa estrada, e alguns garotos atravessaram seu quintal. Ele parou para gritar com eles, e, como eu estava atrás dele, fiquei preso. Ao tentar recuar, bateu na frente do meu carro e começou a gritar comigo. Na época, eu tinha cerca de 18 anos e estava genuinamente aterrorizado. Consegui descer o quarteirão até minha casa e liguei para minha mãe, que me encorajou a fazer um boletim de ocorrência. Um policial veio, foi muito gentil e ofereceu-se para ir até a casa do homem para obter as informações do seguro dele. O homem respondeu, e o policial fez um boletim de ocorrência, instruindo-me a fazer um check-in mais tarde naquela noite. No entanto, o vizinho acabou pegando uma espingarda e batendo nas portas de alguns vizinhos, possivelmente procurando por mim. A polícia foi chamada novamente, e alguns policiais responderam, mas não conseguiram encontrar o homem. Todos do nosso abrigo de rua permaneceram no local até que a situação fosse resolvida. Os policiais, eventualmente, o encontraram escondido debaixo de um barco em seu quintal. Não sei se ele foi preso, mas ele nunca mais voltou para casa, e sua família vendeu a propriedade alguns meses depois. Tive um vizinho posterior que era um empreendedor piscante-pisca. Ele era uma pessoa legal, e eu não me importava com o que ele fazia. Embora inicialmente não tivesse me afetado, um dia, quando estava em casa no meio do dia, recebi uma batida na porta sem estar à espera de ninguém. Ao espiar pela minha janela no andar de cima, vi um homem grande usando luvas de látex e falando ao telefone. Presumi que fosse um homem de manutenção que tinha toda a unidade. Não fiquei muito assustado no início, mas peguei meu telefone celular. O homem começou a mexer na minha janela, e foi nesse momento que liguei para o 911. Observando pela janela, ouvi o homem sair e depois voltar com uma caixa de ferramentas. Ele marcou meu portão com um toque, parecendo usar giz, e depois voltou para a janela. Quando percebi o que ele estava fazendo, comecei a tremer e chorar, temendo que ele entrasse e me prejudicasse. Informei ao despacho que estava armado e que atiraria se ele entrasse. Ele bateu na porta cerca de 7 vezes e foi embora. Mais tarde, descobri que ele havia usado uma chave de fenda na minha janela e um cortador de vidro para marcar o portão, planejando voltar à noite para roubar quem estivesse dentro. Aparentemente, ele estava atrás do meu vizinho, que possuía substâncias e muito dinheiro, mas acabou confundindo os apartamentos. Até hoje, estremeço ao pensar no que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta ou se ele tivesse entrado enquanto eu estava lá dentro. Meu vizinho se mudou, e eu também, e eles venderam nosso forno sem nos consultar, ficando com o dinheiro. Antes de nos instalarmos em nossa nova casa, vivíamos em um duplex no segundo andar de uma cidade abastada. O vizinho de baixo morava lá há mais de 12 anos, um homem solteiro na casa dos 60, com um cachorro. No início, não tivemos problemas, mas, no terceiro ano, uma jovem começou a ficar frequentemente em sua casa. Ela parecia da minha idade, e não pareciam ser parentes. Inicialmente, não me importei, até que começaram as discussões intensas, gritos, brigas constantes, móveis sendo derrubados, e assim por diante. Percebi que essa garota estava hospedada mesmo quando meu vizinho não estava em casa, envolvendo-se em atividades questionáveis e comportamentos desagradáveis. Eu estava na faculdade de Direito e o constante barulho estava prejudicando meu horário de estudo, o que me deixava irritado. Certa manhã, ouvi uma discussão intensa e portas batendo. Ao olhar pela janela, percebi que um dos convidados estava tentando invadir a casa. Parecia que ela havia sido trancada do lado de fora, mas finalmente foi permitida entrar. Estranhamente, eventos perturbadores continuaram acontecendo lá embaixo, levando-me a instalar câmeras no meu apartamento e na porta da frente que compartilhava com meu vizinho. As câmeras capturavam homens chegando casualmente a qualquer hora do dia para encontrar essa garota. Às vezes, meu vizinho estava em casa, outras vezes não. Suspeitei que ela estivesse envolvida em atividades ilícitas, pois meu vizinho parecia estar usando substâncias. Um dia, ao buscar o correio, recebi uma intimação judicial em seu nome. Ao investigar, descobri que ela tinha um longo histórico criminoso.
O barulho e os problemas persistiam até que um dia ela simplesmente desapareceu por cerca de 3 meses. A vida voltou ao normal quando ela finalmente retornou, mas as coisas ficaram estranhas. Descobri que ela estava na prisão por prostituição. Reclamei com meu senhorio várias vezes, e finalmente, ele informou ao meu vizinho que a garota não era mais permitida lá. A polícia interveio e a expulsou de casa, mas meu vizinho ainda estava envolvido com substâncias e continuava sendo um problema. Em uma manhã, descobri um arranhão no meu carro. Compartilhávamos uma garagem, então essas coisas aconteciam, e eu decidi não me preocupar com isso. No entanto, uma semana depois, ouvi um estrondo vindo da garagem. Meu vizinho havia batido o carro dele no meu, esmagando toda a frente. Ao confrontá-lo, percebi que ele estava tão perturbado que nem percebeu que havia batido no meu carro. Chamei a polícia imediatamente, pois ele estava visivelmente alterado e não havia se dado conta do acidente. Mais tarde, mudei-me na semana seguinte, e o seguro dele cobriu os danos no meu carro. Espero que ele busque ajuda. Meus vizinhos atuais, por outro lado, ativam fogos de artifício aleatórios no meio da noite durante a semana, sem consideração pelas pessoas que precisam acordar cedo para o trabalho. Além disso, quando era mais jovem e vivia em uma cidade diferente, nossos vizinhos da frente roubaram o cachorro do nosso quintal, e só descobrimos meses depois quando o vimos em seu quintal. Eles negaram, mas só devolveram o cachorro quando envolvemos a polícia. Meu vizinho atual permite que seu cachorro vegue livremente, e infelizmente, esse cão tirou a vida de algumas de minhas galinhas caipiras em minha propriedade. Ele também foi até o meu outro vizinho para solicitar que ela evitasse alimentar seu gato fora, literalmente em seu próprio deck, porque o cachorro dela estava consumindo a comida do gato, levando-o a ganhar peso. Não temos regulamentos específicos sobre cães nesta área rural muito remota, então há pouco que alguém pode fazer, a menos que esteja disposto a resolver o problema diretamente com o cachorro. Quando morava em Los Angeles, tinha alguns vizinhos mexicanos de um lado e um conjunto de apartamentos do outro. Todos os fins de semana eram praticamente iguais. Meus vizinhos mexicanos convidavam cerca de 50 familiares para uma festa que geralmente se estendia até as 4 horas da manhã, com uma banda de mariachi e tudo mais. Enquanto isso, do outro lado, as pessoas alugavam os apartamentos para festas barulhentas que também iam até altas horas da noite. Havia brigas explodindo no quintal, mulheres gritando com seus namorados, policiais aparecendo várias vezes, e pessoas embriagadas perambulando pelo meu quintal, olhando pelas janelas e estacionando na minha garagem. Sim, acabei me mudando. Se você gostou desses relatos, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias e clique no vídeo que aparecerá agora.